Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Deputados integrantes do novo governo discutem em Brasília a PEC do Bolsa Família. Eles reduzem para 1 ano o prazo da elevação do teto de gastos e decidem redistribuir dinheiro do orçamento secreto. A Câmara e o Senado aprovam aumento de salário para presidente, ministros e parlamentares. O pagamento de dívidas vai ser o principal destino do brasileiro para o 13º deste ano. E os produtos típicos do Natal estão com reajustes bem acima da inflação. O STF retira o porte de arma da deputada federal Carla Zambelli, do PL. O Talibã proíbe mulheres de frequentarem universidade no Afeganistão. Uma multidão lota o centro de Buenos Aires para tentar ver a seleção tricampeã do mundo. O Jornal Nacional está começando. A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto renovando a concessão da TV Globo por mais 15 anos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Pernambuco. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o processo de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão, que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas interessadas. Na nota, a Secretaria afirma que a área técnica e a consultoria jurídica do Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente às renovações das outorgas. Foram renovadas também as concessões da TV Bandeirantes, em Minas Gerais, e da TV Record, em São Paulo. De acordo com o artigo 223 da Constituição, os processos serão agora enviados por mensagem presidencial ao Congresso Nacional para análise e deliberação. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video desta terça-feira, 20 de dezembro. Vamos às notícias, com destaque para o dia D da PEC do estouro. Depois de muita negociação, a Câmara dos Deputados volta daqui a pouco a PEC com alguns ajustes. O principal deles se refere ao prazo de vigência de 1 ano e não 2, como o PT queria. Se confirmada a mudança, o texto precisa de nova votação no Senado. Falamos também sobre a formação da nova esplanada. Lula confirma 37 ministérios, número 60% maior que o do governo de Jair Bolsonaro. Mas a futura gestão garante que não vai haver inchaço da máquina. Ex-governador do Ceará, Camilo Santana, será o futuro ministro da Educação. A pasta ainda terá Isolda Sela, atual governadora do estado, no comando da Secretaria Nacional da Educação Básica. O ministro Gilmar Mendes acata pedido da Procuradoria-Geral da República e dá 48 horas para a deputada Carla Zambelli entregar a arma usada durante uma perseguição na véspera do segundo turno em São Paulo. E ainda, chuva castiga regiões sul e sudeste. Em Santa Catarina, a cidade de Camboriú foi uma das mais afetadas. 2 pessoas morreram vítimas de um deslizamento. E a preocupação com os casos de Covid-19 na China após a suspensão da política de restrições contra a doença. E como essa onda pode afetar outros países. O Chile inaugura a primeira planta industrial do mundo para combustíveis sustentáveis. A CNN Brasil acompanhou com exclusividade o início da produção. Notícia ao vivo, análise objetiva, de olho no poder da natureza e nas inovações da humanidade para cuidar do planeta, no horário nobre da informação. Eu sou Yuri Pita e este é o CNN Prime Time. Terça-feira, 20 de dezembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Fechado acordo para aprovar a PEC da transição na Câmara dos Deputados. Prazo cai para 1 ano e 19 bilhões de reais do orçamento secreto serão divididos entre governo e parlamentares. Mudanças no INSS dão esperança a aposentados e pensionistas, mas devem aumentar o rombo na Previdência Social. O diretor da Polícia Rodoviária Federal, investigado pelo apoio a Bolsonaro nas eleições, é exonerado. O verão começa com previsão de chuvas intensas e o país não tem dinheiro para a prevenção de tragédias. No sul, 2 adolescentes morreram soterradas.
Nova onda de Covid-19 na China preocupa autoridades sanitárias. Risco de novas variantes é alto e pode causar novos impactos na economia global. Multidão toma as ruas de Buenos Aires para receber os tricampeões mundiais. Messi dormiu abraçado com a Copa do Mundo. Olá, boa noite. Hoje na bancada recebemos a jornalista Thaís Oyama, colunista de política do UOL e apresentadora do programa Linhas Cruzadas, e o economista Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia e professor da PUC de São Paulo. Olá, boa noite, 18 horas 2 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL News para você. Essa semana estamos com 2 horários de UOL News, ao meio-dia às 18 horas. E eu aqui no comando dessas 2 edições e te convido a participar conosco, a comentar, a discutir todas as novidades aí do governo eleito que toma posse há 10 dias, né? Estamos há 10 dias praticamente da posse de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin no comando do nosso país. E o que mais é notícia? Nesse 20 de dezembro de 2022, terça-feira, novos anúncios foram feitos pelo governo de transição. O futuro ministro da Justiça, o senador eleito Flávio Dino, confirmou o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, ele que foi candidato a deputado federal, ele será o novo secretário nacional de Justiça. Inclusive ele confirmou isso nas redes sociais, escreveu lá que foi convidado e aceitou com muita honra esse papel de assumir a Secretaria Nacional de Justiça. Flávio Dino também nomeou Edmar Camata para o comando da Polícia Rodoviária Federal. E mais cedo, tivemos a notícia também que o ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana, será o novo ministro da Educação do governo Lula. O nome que foi escolhido após o PT cobrar o comando de uma das principais pastas. E o convite foi feito na semana passada e a decisão de aceitar a gestão do MEC não foi anunciada formalmente, porque dependia de uma conversa também de Lula com a atual governadora do Ceará, Isolda Sela. Esses são alguns dos nossos assuntos neste início de noite aqui no nosso UOL News. E a gente também está acompanhando a repercussão relacionada ao caso de Carla Zambelli. Essa é outra notícia desta terça-feira. A decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal de tirar o porte de armas da deputada federal Carla Zambelli do... Os pingos nos is. Jovem Pan. 20 de dezembro de 2022 é terça-feira, são 5 horas e 44 minutos. Sou William Travasso, estamos começando no YouTube agora o Pingos nos Is. Eu tenho a participação especial do Coronel Telhada aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Contamos também com o Paulo Figueiredo de forma remota, já José Maria Trindade falando ao vivo de Brasília. E o primeiro tema em destaque: deputados aliados a Jair Bolsonaro sugeriram ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um pacote de vingança contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar as emendas de relator e de desvincular os gastos excedentes do Bolsa Família do teto de gastos. O primeiro é a PEC 333/2017, que extingue o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, está parada na Câmara desde novembro de 2018, quando foi aprovada em comissão especial. Um requerimento do início do mês, apresentado pela deputada Adriana Ventura, pede que a PEC seja incluída na pauta. Outra proposta seria uma PEC que impede que as decisões liminares monocráticas sejam adiadas pelo STF. Bom, Paulo Figueiredo, você está me ouvindo, Paulo? Paulo, vamos lá. Você acredita que o Congresso acordou depois de tanto som, de tanta reverberação? Ou isso é apenas uma cortina de fumaça? Projeto que mantém Bolsa Família fora do limite de gastos deve ser votado hoje pela Câmara, com prazo de validade reduzido para 1 ano. Mais um ministro para o futuro governo. Na educação, o ex-governador do Ceará pelo PT, Camilo Santana. Cenas dramáticas em Santa Catarina. Chuva forte causa mortes e enchentes. Temporais também provocam destruição no estado do Rio de Janeiro. A maior festa da história da Argentina. 4 milhões de torcedores nas ruas de Buenos Aires para comemorar com a seleção a conquista da Copa.
Torcedores até se jogam sobre o ônibus dos jogadores e caravana é suspensa. Mais um recorde de Messi. A foto do craque com o troféu chega a quase 70 milhões de curtidas. Vantagem na hora da compra. Lojas dão desconto para quem paga no Pix em vez do cartão. Explosão de gasoduto da Rússia para a Europa causa a morte de 3 pessoas. Governo do Talibã no Afeganistão decide banir mulheres das universidades. Na série especial Arte na Periferia, o rap, o som da quebrada. Foi sentenciado, sua pena. Que trenó que nada, Papai Noel usa balão para sobrevoar Jerusalém. O Jornal da Band está no ar. Veja hoje no SBT Brasil. Temporais provocam estragos no sudeste e sul do país. 2 primas morrem soterradas em Santa Catarina. E chuva obriga mais de 1.500 pessoas a saírem de casa no Espírito Santo. Policial militar aposentado é assassinado durante tentativa de assalto em São Paulo. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, passa a primeira noite em casa depois de 6 anos na prisão. E a festa na Argentina com a chegada da seleção campeã do mundo. É já já. Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Um policial militar matou a esposa grávida e atacou 4 colegas de trabalho em um batalhão da PM em Pernambuco. Um PM morreu durante o ataque. Cláudia Grace da Silva era casada com Guilherme Barros, soldado da Polícia Militar de Pernambuco. O casal morava em Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul do estado. Na manhã de hoje, o militar atirou 7 vezes na esposa, que estava grávida de 9 meses. Ela e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram. Depois de matar a esposa grávida, o soldado veio até o 19º Batalhão da Polícia Militar, na zona sul do Recife, onde era lotado. Aqui ele atirou em 4 policiais. Um deles morreu ainda no local. Outros 3 foram encaminhados a hospitais do Recife. O policial morto é o tenente Wagner Souza, de 30 anos. O oficial tinha sido promovido ontem. O sargento Maurino Pereira Uchoa levou um tiro de raspão na cabeça e já recebeu alta. A major Aline Lopes Luna foi ferida e passou por cirurgia. E o 3º policial ferido, identificado como Cabo Paulo Rebelo, foi socorrido e segue internado. Depois do ataque, o soldado Guilherme tirou a própria vida. Veja outros destaques dessa edição. Nos braços da torcida, seleção argentina é recebida por multidão ao desembarcar em Buenos Aires. Papa Francisco devolve 3 esculturas à Grécia. Elas faziam parte da fachada do famoso Partenon. Natal mais salgado. Principais itens da cesta básica estão em média 10% mais caros. E a história se repete. Chuvas causam mortes e destruição em ao menos 3 estados. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Antes da votação da PEC, o Congresso Nacional aprovou o aumento dos salários do presidente, do vice, ministros e parlamentares. A repórter Juliana Morrone tem as informações de Brasília. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Em 4 anos, o reajuste será de 37,32% a 50%, dependendo do cargo. E o salário vai chegar a R$ 46.366. Esse aumento será dividido em 4 parcelas. Na primeira parcela, a ser paga em janeiro do ano que vem, o reajuste vai permitir igualar os salários atuais de parlamentares, presidente, vice-ministros de Estado aos salários de ministros de Supremo Tribunal Federal, que são de R$ 39.293. Na justificativa do projeto, a explicação foi que o exercício foi de buscar um equilíbrio remuneratório entre todas as autoridades máximas dos poderes da República. O último reajuste de salário para presidente, vice, ministros de Estado e parlamentares foi em 2014. O projeto já foi aprovado em votação simbólica na Câmara e no Senado. E agora há pouco, os deputados decidiram que vão votar em regime de urgência o reajuste de salário de servidores do Judiciário. Mais cedo foram aprovados reajustes salariais para servidores da Câmara e do Senado. Se todos esses projetos forem aprovados, o impacto orçamentário será de
2,5 bilhões de reais já no ano que vem. Ana, Elter. Obrigado, Juliana. Boa noite para você. Outra informação ainda da Câmara dos Deputados, a Casa aprovou um projeto que concede reajuste a eles próprios, deputados federais, aos senadores da República, ao presidente, vice-presidente e também aos ministros de Estado. Com isso, os salários saltam dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200 já em janeiro do ano que vem. Você está vendo na nossa tela a matéria, a reportagem tratando disso no site da CNN Brasil e o QR Code que você pode registrar com a sua câmera e acessar a notícia direto. Em 2026, o valor chega a mais de R$ 46 mil, o que representa um reajuste total de 37,5% no período. O texto vai seguir agora para análise do Senado Federal, mas a gente não pode deixar de destacar que enquanto se discute, como diz o governo eleito, a inclusão dos pobres no orçamento, a necessidade de se ampliar o teto de gastos ali, aprovar essa PEC para conseguir dar conta de uma série de políticas públicas importantes para atender os mais pobres, acaba vindo mais essa surpresa de fim de ano do Congresso Nacional. Como disse Dora Kramer mais cedo no Arena CNN, depois suas excelências não sabem porque a imagem dos políticos fica tão comprometida. Estamos de volta com os pingos nos is, sem temer o período tenebroso que o Congresso Nacional enfrenta. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo que aumenta o salário de todo o quadro de deputados, senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República a partir de 2023. O reajuste de mais de 19% vale para os quadros que chegam para assumir a próxima legislatura. A aprovação se deu em meio à votação relâmpago para votar os principais aumentos antes do recesso legislativo. O atual salário de um deputado é de 33 mil. Pelo decreto legislativo, vai aumentar gradualmente ao longo dos próximos anos. Em 2023, passa para 39 mil reais até abril, quando sobe para 41.200. Em 2024, passa a ganhar 42 mil. O valor sobe novamente em 2025 para 44 mil. E, por fim, 46 mil em 2026. Paulo Figueiredo, 1 minuto para você. E o salário mínimo, hein, Paulo? E o salário, ó, lembro do professor Raimundo. É impressionante, né? Então aí, PEC de transição, julgamento em Supremo, para onde vai o dinheiro para poder passar do teto, R$600 para as pessoas sobreviverem, né? Seja Bolsa Família, era Auxílio Brasil ou o que for. Enquanto isso, uma baita de uma discussão, não tem problema para aumentar o próprio salário. Presidente, ministros, parlamentares vão subir de 39 para 46 mil, além de todos os penduricalhos. Vai impactar o funcionalismo público inteiro. Mais 200 milhões de impacto somente nessa conta feita pelo Cauã Messina. Em São Paulo já aprovaram o aumento de salário também para o governador de São Paulo e vai também impactar geral. No Rio de Janeiro, a proposta está avançando. É uma festa com o nosso dinheiro. Agora, para aprovar também para as pessoas que precisam de R$600, é uma dificuldade. Para eles, passa rapidinho e um impacto generalizado. Minha gente, cuidado que a gente já viu isso, hein? Essa bolha depois estoura e quem paga a conta a gente sabe muito bem quem é, né? Paula Valdez. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco à noite o projeto que reajusta os salários dos membros do Congresso Nacional, do presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O reajuste total será de mais de 37% de forma escalonada até o mês de abril. Agora a proposta será enviada ao Senado Federal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tirou o porte de armas da deputada federal Carla Zambelli e deu 48 horas para que ela entregue a pistola usada em uma perseguição nas ruas daqui de São Paulo, na véspera do segundo turno. O Supremo acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República. A repórter Adriana de Luca tem os detalhes. Boa noite, Adriana. Como está essa situação? A deputada vai cumprir a ordem do ministro do Supremo?
Oi, Yuri, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, o STF deu esse prazo de 48 horas para que a deputada Carla Zambelli entregue a sua arma e as munições à Polícia Federal. Se ela recusar, se ela não acatar a decisão, não entregar a arma e as munições, o STF já autorizou busca e apreensão nos endereços da deputada. Ela, em uma nota, disse que não tem condição de entregar a arma e as munições no prazo estabelecido pelo STF, porque ela está em uma missão, está fora do país. Ela também informou nessa nota que os relatos na PGR estão equivocados. A decisão atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, foi tomada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que é relator do processo que investiga a conduta da parlamentar. Carla Zambelli, nas vésperas das eleições, sacou uma arma em público em uma discussão com um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, causou tumulto aqui, correu com a arma pelas ruas de São Paulo e desde então é investigada, e o caso envolve supostos crimes de uso ostensivo e porte ilegal de armas. A gente preparou uma reportagem para você que está em casa entender melhor o caso e relembrar o que aconteceu aí com a deputada Carla Zambelli. Vamos ver. No dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, a deputada Carla Zambelli, uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, sacou uma arma e perseguiu pelas ruas de São Paulo o jornalista Luan Araújo, eleitor de Lula. A confusão teve início quando Araújo passa por Zambelli e discute com a deputada. O homem vira as costas para ir embora. Ao tentar ir atrás dele, Zambelli tropeça, cai e em seguida se levanta com a ajuda de seu segurança particular. Ela passa então a correr atrás de Araújo com a arma em punho. Outras pessoas que estavam com a deputada tentam derrubar Araújo com rasteiras, mas ele consegue fugir e se abriga dentro de um bar. Foi quando Zambelli e seus apoiadores conseguiram cercá-lo. Carla Zambelli armada aqui. Carla Zambelli armada aqui, galera. Luan Araújo é rendido e a deputada manda ele se deitar no chão. A confusão termina com a chegada da polícia. Chamar de volta a Larissa Rodrigues, de Brasília. Larissa, esse caso, cada vez que a gente vê essas imagens, é muito surreal. Uma parlamentar, e não é qualquer parlamentar, eleita com a segunda maior votação do estado de São Paulo, sacando uma arma. E a gente também está acompanhando a repercussão relacionada ao caso de Carla Zambelli. Essa é outra notícia desta terça-feira. A decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal de tirar o porte de armas da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e deu 48 horas para que ela entregue a sua pistola à Polícia Federal. E essa decisão da Suprema Corte veio após o pedido da Procuradoria-Geral da República solicitando as duas medidas. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes a pedido da vice-procuradora-geral Lindor Araújo. É importante relembrar, inclusive, o caso de Carla Zambelli. Essa decisão foi tomada depois que ela, no dia 29 de outubro, ela acabou saindo com a arma em punho, né, nas ruas de São Paulo. Isso foi nos Jardins, entrou num estabelecimento comercial com a arma em punho, e inclusive um dos seus seguranças também deu um tiro e acabou sendo preso, né? E aí veio essa determinação da justiça para que ela perca a sua arma. Zambelli, ela respondeu dizendo que é impossível cumprir a determinação para devolver a arma em 48 horas, porque ela está numa missão fora do país e só retorna no dia 23, na sexta-feira. Portanto, nem se eu quisesse eu conseguiria, foi o que disse Carla Zambelli ao ser questionada sobre a decisão. A deputada federal também disse que não foi intimada até o momento da decisão e que vai aguardar a intimação para saber que providências jurídicas ela vai tomar a respeito disso. Um levantamento mostra que a tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília na semana passada teve grande reprovação entre os perfis de direita nas redes sociais. Ao mesmo tempo, o número de publicações golpistas não para de crescer. Brasília, 12 de dezembro. Lula é diplomado presidente eleito para os próximos 4 anos. Horas mais tarde, apoiadores de Jair Bolsonaro causam terror na capital federal. Ônibus e carros incendiados, tentativa de invasão da Polícia Federal e muito vandalismo.
Cenas reais de uma guerra ideológica que há muito tempo já acontece nas redes sociais. Atos violentos, como os que aconteceram em Brasília, foram reprovados não apenas pela esquerda, mas também por grande parte da direita. É o que revela um levantamento que analisou quase 1,5 milhão de publicações no Twitter e Facebook nos primeiros 15 dias de dezembro. Por outro lado, o tema intervenção militar segue em alta nas redes, com 89% de apoio entre os perfis. Assim como a militância da direita, embora tenha reprovado no seu discurso o uso da violência nos atos em Brasília, essa militância da direita deve continuar mobilizada, organizada e ativa nas redes sociais, defendendo as suas bandeiras. A situação é monitorada de perto pela equipe de transição do próximo governo. Em entrevista nesta segunda ao programa Roda Viva, o presidente Jair Bolsonaro dispensou, falando na Polícia Rodoviária Federal, o atual diretor-geral Silvinei Vasquez do cargo, o que dá mais importância ainda a essa escolha de Edmar Camatta por tudo que a gente viu no segundo turno das eleições deste ano. Silvinei Vasquez é réu por improbidade administrativa desde o mês passado por uso indevido do cargo ao pedir votos com o objetivo de favorecer um candidato durante as eleições presidenciais. De forma liminar, o Ministério Público Federal pediu o imediato afastamento dele das funções por 90 dias, além da condenação por violar os princípios da administração pública. Mas Silvinei permaneceu no cargo, uma vez que entrou de férias um dia após o pedido do Ministério Público Federal. O período de férias terminava no último dia 6 de dezembro. Hoje, a portaria com a dispensa dele foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo a apuração da analista Basília Rodrigues, Silvinei teria dito a interlocutores que pretende se aposentar após a saída da diretoria da Polícia Rodoviária Federal. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A exoneração foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Em novembro, Silvinei Vasquez virou réu por improbidade administrativa, acusado de pedir votos, de forma irregular, para a reeleição de Jair Bolsonaro. Além disso, ele é investigado por causa das barreiras montadas pela PRF para abordar eleitores em rodovias no segundo turno, especialmente no Nordeste, o que foi contra a ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e também pela suspeita de omissão perante os bloqueios feitos por caminhoneiros e simpatizantes de Bolsonaro. Até janeiro, a direção da PRF ficará a cargo do diretor executivo, Marco Antônio Territo de Barros. O Ministério Público Federal abriu hoje um inquérito civil para investigar a decisão do governo de liberar a extração de madeira em terras indígenas. A medida, assinada pelos presidentes do IBAMA e da FUNAI, autoriza o chamado manejo florestal sustentável, inclusive por não indígenas. O MP atendeu a um pedido de parlamentares do PSOL. O verão começa amanhã com previsão de chuvas intensas e alertas para deslizamentos e inundações. E com milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco, o governo cortou as verbas para enfrentar desastres naturais no ano que vem. O verão ainda nem começou e as chuvas já causaram as primeiras mortes. Em Camboriú, no litoral norte catarinense, 2 jovens morreram soterradas num deslizamento de terra. Uma criança que estava no local também foi atingida e levada para um hospital da região com ferimentos. Rodovias federais e estaduais foram interditadas por causa da instabilidade do solo. Em Campo dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, o grande volume de chuvas também causou prejuízos. A força da água provocou o desabamento de 200 metros de um dique. O motorista de um carro foi arrastado e resgatado pelos bombeiros. No Espírito Santo, 47 cidades sofrem os impactos da forte chuva no estado. Em São Mateus, houve um deslizamento de terra que deixou mais de 50 famílias desabrigadas. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, mais de 8 milhões de brasileiros moram em áreas de risco no Brasil. Desses, 1,5 milhão só aqui no estado de São Paulo, em terrenos localizados em costas, morros
e as margens de rios e córregos. Para este meteorologista, o verão, que começa amanhã e vai até o dia 21 de março, deve ter chuvas abaixo da média no centro-sul do Brasil e acima da média, com muito volume de água no centro-norte por conta do fenômeno Laninha. Todo verão, infelizmente, nós temos problemas com deslizamentos de terra, com inundações, especialmente em regiões de grandes conglomerados urbanos, regiões de serra, também no litoral. E então a combinação de chuvas volumosas com topografia, com muitas pessoas expostas, acaba derivando muitas vezes em desastres. Em 2022, os excessos de chuvas deixaram mais de 450 mortos em todo o país. Para evitar tragédias, o novo governo terá um grande desafio para fazer obras emergenciais. A gestão Bolsonaro cortou em até 99% os recursos para a redução de desastres naturais. Deputados estão reunidos neste momento no plenário da Câmara para analisar a proposta de emenda constitucional da transição. A repórter Geisa Duarte acompanha a sessão. Boa noite, Geisa. Boa noite, Ana Paula, a você e a todos que nos assistem. Bem, os deputados estão discutindo neste momento a proposta que muda a Constituição e aumenta o teto de gastos para garantir o pagamento do Bolsa Família e de outras promessas do governo eleito feitas ainda durante a campanha. O parecer do relator foi apresentado agora há pouco e trouxe algumas pequenas mudanças em relação ao texto que já tinha sido aprovado no Senado. Aqui na Câmara são necessários 308 votos para aprovar essa proposta em 2 votações que devem acontecer ainda nesta noite. Esses ajustes só foram definidos depois de uma longa negociação que durou todo o dia. Na residência oficial do presidente da Câmara, no hotel onde o presidente eleito está hospedado, nos gabinetes do Congresso. Teve reunião o dia inteiro hoje em Brasília. E foram muitas as conversas para tentar chegar a um acordo sobre a PEC da transição, que vai garantir o Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem e outras promessas de campanha do presidente eleito Lula. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou pessoalmente nessa negociação e participou de várias reuniões. A primeira mudança no texto é no prazo de vigência da PEC, reduzindo de 2 anos para 1. Deputados envolvidos na negociação com o governo eleito dizem que essa alteração pode viabilizar um acordo. Outro ponto que entrou na mesa de negociação foi uma saída para alocar os 19 bilhões de reais previstos para o ano que vem no chamado orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os líderes dos partidos fecharam um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e representantes do governo eleito para incluir na PEC da transição uma redistribuição desse dinheiro, não para o Bolsa Família, e sim para emendas parlamentares e para os ministérios. O Congresso Nacional decidiu que o melhor seria pegar os 19,4 bilhões de reais, a metade transformar em emenda individual impositiva e a metade em RP2, que é a programação normal do governo federal. O deputado Celso Sabino, presidente da Comissão de Orçamento, explicou que a votação do projeto orçamentário de 2023 depende da aprovação da PEC. Nós só podemos preparar aqui o orçamento, votar na CMO e no plenário do Congresso após a definição de que valores realmente serão aprovados nessa PEC. Então nós ficamos no risco de ter contas aí que não vão ter valores liquidados. A PEC da transição aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais. 70 bilhões serão usados para pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro e também um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O atual governo já tinha reservado 105 bilhões de reais para o benefício, mas de um valor menor, R$ 405 no ano que vem. Outros 75 bilhões poderão ser usados como o governo quiser. Além disso, a proposta deixa fora dos limites do teto até 23 bilhões de reais em investimentos, se houver excesso de arrecadação de impostos. O governo federal ainda poderá usar recursos do PIS/PASEP que foram esquecidos por trabalhadores. São 24 bilhões de reais. Para ainda hoje, a PEC que abre espaço fiscal para o pagamento em 2023
do Bolsa Família de R$ 600 e outros programas do novo governo eleito. Os deputados devem reduzir o prazo de vigência da licença para gastar de 2 anos para apenas 1. Quem tem todas as informações lá no Congresso Nacional é a repórter Caroline Rosito, que fala com a gente ao vivo, já está aqui na tela. Boa noite, Carol. Como está a discussão dessa PEC? Agora vai? Oi, Yuri, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, depois de um dia longo de discussão, muita negociação na mesa, né? A Câmara dos Deputados, então, abriu a discussão dentro do plenário da Câmara para votar essa PEC que vai abrir um espaço dentro do teto de gastos. O relator da matéria, o deputado Elmar Nascimento, nesse momento está lendo o seu parecer. Mais cedo, antes disso, os deputados chegaram até a analisar um pedido, um requerimento para retirar de pauta, mais uma vez a PEC do estouro da análise no dia de hoje, mas foi rejeitado esse requerimento até por 315 votos, né? O que até indica um placar ali já para o governo eleito em relação ao que pode vir pela frente em relação à votação da PEC. O deputado Elmar Nascimento está lendo o seu parecer, que já foi disponibilizado mais cedo também para os deputados, trazendo algumas alterações em relação ao texto que foi aprovado no Senado, né? E que é fruto desse acordo que foi fechado hoje, depois de muitas reuniões com líderes partidários, equipe de transição do governo eleito e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Principalmente 2 pontos que a gente vai destacar agora, né? Primeiro, em relação ao prazo, a vigência da PEC, que lá no Senado Federal foi aprovado por 2 anos, essa duração, e aqui a intenção é reduzir isso para 1 ano. Um outro ponto também é o futuro das emendas de relator, que foram transformadas em emendas individuais e também emendas de controle do governo federal, né? O deputado Elmar adicionou um dispositivo no texto da PEC que constitucionaliza essas emendas individuais, ou seja, os deputados e senadores vão ter uma parte do dinheiro da emenda de relator que deixou de existir depois que o Supremo Tribunal Federal tornou inconstitucional a aplicação desses recursos. Bom, agora o texto, né, tirando isso, ele mantém aquela estrutura que foi aprovada pelo Senado, ou seja, amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais, também está previsto ali mais 23 bilhões de reais em arrecadação excedente, tudo isso para conseguir bancar principalmente o Bolsa Família no valor de R$ 600, mais os R$ 150 adicional por criança de até 6 anos cadastradas também em programas, além de outros programas, farmácia popular, merenda escolar, que são promessas de campanha do governo eleito. Isso tudo a partir de 2023, com 1 ano de duração, é o que diz o texto agora do deputado Elmar Nascimento. Um ponto importante, Yuri, que a gente traz aqui, é que se o texto for aprovado dessa maneira, de fato, como foi apresentado hoje, com esse dispositivo de emendas individuais, esse trecho vai ter que voltar para a análise dos senadores, né? Foi uma alteração ao texto base, portanto, os senadores teriam que analisar isso novamente. Aí a ideia, a discussão nos bastidores é que, pelo andar da carruagem, o horário ali, quase 8 horas da noite, agora que eles vão começar aquele processo de discussão, análise ali, discussão das bancadas, votação, enfim, do texto, lembrando que são 2 turnos dessa votação, a votação no Senado poderia ficar somente para amanhã de manhã. De qualquer maneira, vamos seguir acompanhando, né? As discussões estão apenas no começo, a ideia é que os 2 turnos sejam aprovados aqui na Câmara dos Deputados. Como eu disse agora, os deputados começam a correr ali com aquela questão dos votos. A base aliada do governo eleito conta mais ou menos 320, 330 votos, o que seria suficiente para garantir a aprovação da PEC do estouro. A gente segue acompanhando, Com o fim do orçamento secreto imposto pelo Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional, o valor que estava destinado às emendas de relator vai ser remanejado. E a gente preparou uma arte aqui que a gente vai mostrar no nosso telão para explicar justamente quais são essas mudanças que foram feitas pela Câmara, ou que estão sendo feitas, na verdade, estão em discussão na Câmara dos Deputados, que é justamente para onde vai aquela verba do orçamento secreto, quase 20 bilhões de reais que estavam reservadas para as chamadas emendas de relator. Como o Supremo considerou inconstitucionais, elas vão ter que ser divididas, distribuídas de outra forma. E a escolha, como a Larissa Rodrigues já explicou para a gente também, a escolha foi em 2 caminhos. Um deles, que é a parte de cima, o próprio governo federal vai ter poder
de decidir a liberação desses recursos por meio dos seus ministros, dos futuros ministros do governo Lula. A outra metade foi para o Congresso Nacional. Eu vou passar para o lado de lá, que fica mais fácil para o nosso público ler. O que acontece? Essas emendas individuais, elas são chamadas tecnicamente de emendas individuais impositivas. O que significa isso? Essas emendas são distribuídas de forma igual entre deputados e senadores. São 81 senadores, 513 deputados, no fundo, a gente está falando aí de 594 políticos, deputados, deputadas, senadores e senadoras que recebem esse valor de forma igual. Elas são impositivas. O que significa isso? São obrigatórias. O governo, o executivo, não pode decidir quando liberar. Ele pode decidir quando, mas ele tem que liberar esses recursos. Ele é obrigado a pagar essas emendas para onde os parlamentares decidiram enviá-las. A grande questão que está sendo proposta agora pelos deputados está aqui, nesses 2% da receita corrente líquida. Hoje, eles equivalem a 1,2%, ou seja, um aumento de 0,8% desse nome técnico, receita corrente líquida, que é utilizada para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, para poder... por que está sendo feito esse aumento de percentual? Justamente para caber esses quase 10 bilhões, esses mais de 9 bilhões de reais que os deputados e provavelmente os senadores querem tirar das emendas de relator, do que estava reservado para a RP9, e passar para essas emendas impositivas, e com isso conseguiria se contemplar deputados e senadores. Importante que no relatório, metade desses recursos, dessas emendas, tem que ser destinadas para a área de saúde, segundo o relatório do deputado Elmar Nascimento. A gente vai ter... O plenário da Câmara discute neste momento a PEC da transição. A equipe de Lula e a cúpula do Congresso passaram o dia em negociações sobre o texto da proposta, que sofreu alterações. PEC da transição desidratada. O adjetivo passou a ser usado depois do acordo para aprovação da proposta na Câmara. Pela manhã, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e lideranças do Congresso. O texto que saiu do Senado tinha validade de 2 anos. Agora, vale por apenas 1. A PEC da transição eleva o teto de gastos em 145 bilhões de reais. Outros 23 bilhões deixariam o cálculo do teto caso haja superávit primário. O dinheiro é necessário para recompor o orçamento de 2023 e para cumprir promessas de campanha de Lula, como o aumento do salário mínimo e a manutenção do programa Farmácia Popular. O acordo para aprovar a PEC da transição na Câmara ainda envolveu a divisão dos mais de 19 bilhões de reais que no ano que vem iriam para as emendas de relator. No início desta semana, o Supremo Tribunal Federal considerou a ferramenta conhecida como orçamento secreto inconstitucional. Agora, Congresso e futuro governo combinaram de dividir a responsabilidade sobre esse dinheiro. Cada poder vai definir o destino de cerca de 9 bilhões e 500 milhões de reais. Mais cedo, o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, defendeu que a parcela do Legislativo seja destinada às emendas individuais. Essa verba é impositiva, ou seja, o governo federal não teria qualquer ingerência sobre quais obras ou ministérios seriam beneficiados. Cada parlamentar poderá apresentar até 32 milhões de reais em emendas, o dobro do disponível agora em 2022. A emenda de relator foi considerada inconstitucional. Então ficaram 19,4 bilhões de reais sem destinação. Eu, como relator, não posso ter a iniciativa de colocar onde eu quiser. Eu só posso colocar onde tem emendas. José Maria Trindade, os líderes da Câmara dos Deputados fecharam acordo nesta terça-feira para reduzir o tempo de vigência da PEC fura-teto de 2 anos para 1, mantendo o valor de 145 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família e o espaço fiscal em cima do excesso de arrecadação. Zé, como é que estão as costuras para essa PEC aí em Brasília?
Deve ser votada essa PEC daqui a pouco ali atrás de mim, no plenário da Câmara dos Deputados. Olha, William, foram horas e horas de negociação. O presidente da Câmara chamou técnicos para analisar o resultado, né, do plenário do Supremo, que decidiu acabar com o tal orçamento secreto. Ouviu líderes de todos os partidos políticos e deputados. Veja bem, aqui a média de mando do Congresso Nacional é do Centrão. E o chefe do Centrão é o Arthur Lira, né? E o Centrão é aquele tipo de relacionamento que admite tudo. Ser humilhado, passado para trás, tudo, menos perder dinheiro. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional o orçamento secreto, acionou uma bomba relógio aqui, viu? Há uma cobrança muito grande de vários partidos políticos, não é mais só do PL, exatamente para frear este ímpeto do Supremo Tribunal Federal. E resmungam aqui pelos corredores, né? Onde já se viu? O orçamento secreto já existe há muito tempo. Esta era a força dos deputados e senadores. E agora vem o Supremo e tira. É aquela história. Não pode tirar dinheiro do Centrão. E tirou. E nesse acordão aí, o presidente da Câmara chamou técnicos, assessores, líderes, todos os líderes e emissários de Lula foram direto. Então o acordo é o seguinte, rachar quase 20 bilhões de reais. 10 bilhões ficam para as emendas parlamentares, né? Aquelas emendas impositivas. E outros 10 bilhões ficam nos cofres públicos, nos ministérios. Isto significa que volta o relacionamento antigo. A Secretaria de Governo, a Casa Civil e o sinal verde do presidente, todos eles vão dizer onde liberar recursos, ou seja, o Congresso de novo nas mãos do futuro do presidente da República, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma grande novidade por aqui e uma situação insustentável politicamente. Ninguém está querendo deixar passar aqui este golpe de Lula contra o Congresso Nacional. O orçamento secreto, aquela história, publicamente todo mundo fala mal, mas nos bastidores, no escondidinho, todos adoram. Adoram porque é dinheiro que os deputados e senadores comandam. Mas agora, com as emendas parlamentares turbinadas, né, 10 bilhões de reais para além dos que já existem, né? O valor total é 40 bilhões que os deputados e senadores administram. Então agora os deputados ganharam poderes novos. Vi muita gente aqui comemorando, mas quem já estava distante do grupo que liberava dinheiro aqui, que é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Então essa é a situação. Orçamento secreto agora é uma rachadinha, dividir o dinheiro entre ministérios e aqui as emendas parlamentares. Vamos para Brasília. Expectativa para a votação da PEC da transição que tira o pagamento do Bolsa Família do teto de gastos. O repórter Caian Messina acompanha essa sessão. Caian, boa noite. Exatamente, Rodolfo. Boa noite a todos. A expectativa é de que a PEC da transição seja aprovada ainda hoje. A votação ainda não começou, mas nesse meio tempo, nesta que deve ser a última sessão da Câmara dos Deputados, no apagar das luzes dos trabalhos, portanto, os deputados aprovaram uma série de aumentos salariais para eles próprios, para o presidente, vice-presidente, ministros de Estado e ministros do Supremo Tribunal Federal. O teto do funcionalismo público passa dos atuais 39 mil para cerca de 46 mil reais ao longo dos próximos anos, a um custo de cerca de 200 milhões de reais por ano. Esse aumento vai ser extensivo até 2026 a deputados, senadores, integrantes também do Executivo Federal. Voltando à PEC, hoje foi realmente um dia de muita articulação política por aqui. Entra e sai da residência oficial da presidência da Câmara, sinal de que a costura do acordo estava em andamento. Depois de negociações que vararam a madrugada com conversas entre Arthur Lira, o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad e líderes partidários, finalmente houve um acerto. Votação da PEC da transição com 145 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família de R$ 600 reais em 2023 e outros 23 bilhões para investimentos.
tudo fora do teto de gastos, como veio do Senado. Mas não é exatamente o que o próximo governo queria. A validade da proposta caiu de 2 anos para 1. A mudança força o Senado a voltar a analisar a PEC, mas só a parte que foi alterada na Câmara. O resto da proposta, que garante o dinheiro para o programa, entra em vigor assim que for aprovada pelos deputados. O que foi votado conjuntamente já poderia ser promulgado, mas como há chance da Câmara votar isso aqui rapidamente e o Senado votar em seguida, aí a gente promulga tudo de uma vez só. O acordo só foi possível porque metade dos 19 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento secreto vai para emendas individuais aqui do Congresso. Assim, deputados e senadores diminuem a perda de poder orçamentário e garantem dinheiro para ações nas bases eleitorais. A outra metade vai para o governo. A decisão do Supremo de derrubar o orçamento secreto pegou os parlamentares de surpresa e azedou o clima entre o presidente da Câmara e Lula. Arthur Lira disse a parlamentares que viu no resultado do tribunal as digitais do presidente eleito, o que o petista nega. Na conversa com Fernando Haddad nesta terça, Lira foi cordial, mas testemunhas definiram a reunião como meramente técnica. Deputados próximos do presidente da casa afirmaram que a tendência é de reaproximação gradual com o novo governo. Vai saber conduzir isso com inteligência, sabedoria e no tempo certo ele vai botar isso, ele vai abrir o painel para que cada deputado possa se manifestar. Deputados federais analisam neste momento o texto da PEC da transição. O repórter Igor Damasceno acompanha a votação e traz mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Olá, Augusto. Boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os parlamentares estão reunidos bem ali atrás, depois daquela porta. É onde funciona o plenário da Câmara dos Deputados. A votação ainda não começou porque eles estão discutindo os últimos detalhes, também alguns acertos em torno da PEC da transição. Esse texto quer garantir o Auxílio Brasil em R$600 no ano de 2023. E ele começou a ter a ação política Câmara dos Deputados, logo depois da aprovação no Senado Federal, no último dia 7. Só que os mais importantes foram feitos hoje. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para acertar o último detalhe dessa votação. Representando Lula, Haddad concordou em diminuir o tempo em que o teto de gastos terá um incremento de 145 bilhões de reais para a viabilidade dos R$600 do Auxílio Brasil. Deve passar de 2 anos para apenas 1. E com essa mudança, que inclusive está sendo discutida nesse momento, o texto deve voltar para o Senado Federal, o que pode complicar, atrasar um pouquinho os objetivos do presidente eleito Lula da Silva. Com essa condição dessa redução do tempo do incremento bilionário no texto, Lira prometeu a Haddad cerca de 330 votos favoráveis à admissibilidade da PEC. São necessários pelo regimento interno algo em torno de 308 votos. E logo depois dessa reunião de hoje de manhã entre Haddad, Lira e alguns líderes de bancada, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, ele defendeu mais uma vez a importância da aprovação da PEC para garantir transferência de renda para a população mais pobre no ano que vem. Vamos ouvir o que ele disse. Essa PEC ela abre um espaço orçamentário de 145 bilhões de reais. 70 para o Bolsa Família e 75 bilhões para recompor o orçamento naquilo que ele está deficitário. Como, por exemplo, o orçamento da saúde este ano de 2023 está 16,6 bilhões a menos do que 2022. Isso é inaceitável. Então, nós estamos recompondo o orçamento da saúde em 22,7 bilhões de reais. O orçamento da educação também estava defasado. Nós estamos recompondo em mais de 10 bilhões de reais. O orçamento do DENIT, vários outros orçamentos, nós tivemos que recompor para que o país continue funcionando no próximo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está perto de anunciar os 37 nomes do seu ministério. O presidente eleito Lula intensificou as reuniões para concluir a montagem de seu governo, o que implica, em boa parte, construção de uma base de apoio no Congresso. Hoje teve reunião do Conselho Político na sede do Gabinete de Transição. O governo vai ter 37 ministérios.
A lista com os nomes de cada pasta estava nas mãos de um dos assessores do PT. Segundo interlocutores da transição ouvidos pela TV Globo, estão bem adiantadas as conversas para a nomeação de mais 5 pessoas. Na educação, Camilo Santana, do PT. Ele é ex-governador do Ceará e senador eleito. Na saúde, Nízia Trindade, que preside a Fiocruz desde 2017. Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ex-assessor no governo Dilma. Relações institucionais, Alexandre Padilha, que foi ministro dessa pasta e da saúde nos governos do PT. E para a Secretaria-Geral, também da Presidência da República, Márcio Macedo. Ele é deputado federal pelo PT de Sergipe. Esses e outros nomes ainda não foram confirmados oficialmente. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o formato e os ocupantes dos cargos já estão resolvidos. A engenharia dos ministérios está concluída, 100%, a estrutura, os cargos, tudo. Os nomes o presidente vai anunciar. A equipe de transição deve apresentar os relatórios finais dos grupos técnicos na quinta-feira. A expectativa é que no mesmo dia Lula anuncie os escolhidos para os ministérios. O presidente eleito só aguarda a votação da PEC da transição para oficializar, se não todo, ao menos grande parte do primeiro escalão do novo governo. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou hoje mais nomes de sua equipe, como o do advogado Antônio Augusto de Arruda Botelho, do PSB de São Paulo, para a Secretaria Nacional de Justiça. Botelho é crítico da Operação Lava Jato. Dino anunciou também o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Será Edmar Moreira Camata. Ele é funcionário de carreira desde 2006. Estava na Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo desde 2019. Edmar Camata vai ocupar o lugar de Silvinei Vasques. Ele foi exonerado hoje do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Flávio Dino explicou a escolha de Edmar Camata para a PRF. É uma pessoa que tem amplo conhecimento da instituição, uma vez que a integra já há 18 anos, e ao mesmo tempo tem experiência de gestão. E a escolha do doutor Edmar Camata leva em conta, assim como em relação ao delegado Andrei, na Polícia Federal, essa ideia de aperfeiçoamento, aprimoramento gerencial dessas instituições para que elas possam obedecer aos princípios da economicidade e da eficiência e, com isso, representar entregas à sociedade. O presidente eleito Lula bateu o martelo e definiu o número de ministros do novo governo, num total de 37 cadeiras. Novos nomes devem ser anunciados na próxima quinta-feira. A CNN apurou que Lula escolheu o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, para o Ministério da Educação. A repórter Tainá Farfan vai contar os detalhes para a gente. Camilo Santana foi eleito senador pelo PT, vai ser o futuro ministro da Educação e vai trazer um resumo do que foi o dia da transição hoje. Tainá, muito boa noite para você. Oi, Yuri, ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Hoje foi um dia voltado aqui em Brasília para a articulação em torno da proposta de emenda à Constituição e também para essa composição ministerial. 2 assuntos que foram pauta do encontro que aconteceu ainda pela manhã do Conselho Político dessa equipe de transição, que é composto pelos 14 partidos que fazem parte da coligação de apoio a Lula e aliados. São então 37 ministérios, como você trouxe. A expectativa é que Lula faça o anúncio da maioria dos nomes que vão chefiar essas pastas já nessa quinta-feira. A informação que a gente tem é que Lula aguarda o resultado da votação em torno da proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Digo no Congresso Nacional porque a gente viu aí que tem ajustes no texto que terão que retornar para apreciação do Senado Federal, essa apreciação que pode acontecer amanhã, quarta-feira. Eu cheguei a conversar hoje, Yuri, com o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que Lula já tem 90%
do desenho da esplanada dos ministérios, dos nomes que vão chefiar a esplanada dos ministérios, fechado, né? Só que 10% ainda falta ele acompanhar o resultado dessa votação da proposta de emenda à Constituição. Lula quer acompanhar o placar e também o resultado desse texto que está sendo apreciado nesse momento na Câmara dos Deputados. Outro assunto. Ex-governador do Ceará, Camilo Santana, aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Educação. Novos nomes para a esplanada só devem ser anunciados depois da votação da PEC da transição na Câmara. Há 12 dias da posse, Lula só confirmou 5 dos 37 ministros do futuro governo. Mas, segundo o futuro chefe da Casa Civil, o presidente já definiu os outros nomes. Eu diria que está praticamente tudo pronto, todo mundo já tem onde sentar, os ministros já tem gabinete para todo mundo, já tem a definição de todo mundo onde vai ficar. Camilo Santana, senador eleito e ex-governador do Ceará, aceitou o convite para comandar a educação. Lula chegou a cogitar outros nomes, mas foi convencido pelo PT a manter o ministério, um dos mais importantes com o próprio partido. Além de força política, Camilo teve um governo marcado por bons resultados na educação básica e pela ampliação de escolas em tempo integral na rede estadual. Na Fazenda, Rogério Ceron deve fazer parte da equipe de Fernando Haddad. Auditor de carreira, atualmente ele dirige a SP Parcerias, órgão vinculado à Prefeitura de São Paulo e que desenvolve projetos de concessão, privatização e parcerias público-privadas. Novos nomes devem ser anunciados após a votação da PEC da transição na Câmara. A espera tem um motivo: evitar que o ambiente em plenário seja contaminado caso algum aliado não seja prestigiado com uma vaga na esplanada. Nesta terça, o ministro indicado para a Justiça, Flávio Dino, divulgou novos integrantes da equipe. Edmar Camata, atual secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, vai comandar a Polícia Rodoviária Federal. Ele está na corporação há 18 anos. Como secretário nacional de Justiça, o escolhido foi Augusto Botelho, advogado especialista em direito penal.